A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Pedro, criador e administrador da comunidade Demirap. A comunidade Demirap tem como objetivo principal ganhar almas para o reino de Deus. E será um prazer poder compartilhar o conteúdo que tem o mesmo propósito, ok? Estou passando por aqui para nós apresentarmos a 13ª aula do curso que estamos apresentando, o Reino de Deus e o projeto de salvação. Você que não assistiu os outros vídeos, eu aconselho você a assistir. Ficaram muito bons, com conteúdo talvez que você ainda não tenha ouvido nem assistido. Nós queremos agora, desde já, pedir que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal do YouTube, porque através do canal do YouTube nós também poderemos desenvolver o trabalho da comunidade Demirap, ok? Na aula passada nós falamos a respeito de um argumento, né? E que a salvação seria única, que uma vez salvo, a pessoa seria sempre salva. E na aula passada eu trouxe alguns argumentos refutando, né, essa tese, essa teoria, essa argumentação. Se você quiser entender um pouco mais, assista a aula anterior a essa, onde eu falo a respeito da salvação de Adão, né, a salvação do universo que estava englobado o pecado adâmico. Nós estávamos presos, né, nesse universo, nós estávamos abaixo dessa linha que nos separava da linha da vida eterna, que nos distanciou de Deus através do pecado adâmico. Então, quando se fala em salvação, primeiro ponto nós temos que entender que nós fomos salvos deste pecado que nos aprisionava, dessa condenação que nos condenava, condenação de morte, de afastamento perpétuo de Deus. Então, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos resgatados, né, dessa cadeia, dessa prisão que nos aprisionava e nos destinava à morte eterna. Então, esta salvação, sim, uma vez que foi feito o sacrifício, nós aceitamos Jesus, este pecado adâmico, ele é lançado para trás. Mas aí a sequência é a consequência dos nossos pecados individuais após a nossa conversão, após nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós, na condição humana, nós pecamos, nós somos pessoas que estamos no sentido de santificação, lutando contra o pecado. Nós somos salvos lutando contra o pecado. Ou seja, quando falo que nós somos salvos lutando contra o pecado, é porque nós fomos salvos dessa condenação do pecado adâmico, que nos tirava da presença de Deus e nos direcionava para a morte eterna. O nosso destino era a morte eterna. Mas no momento que nós aceitamos a Jesus, Jesus nos deu uma nova oportunidade, escrevendo um Novo Testamento, nos dando mais um direito de vida e vida eterna. Então, nesse sentido, nós podemos entender que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que permanecer. Permanecer significa deixar que Jesus seja o governo de nossa vida. Permanecer significa estar em sintonia com Deus, em sintonia com o propósito de salvação. Isso é permanecer. Se nós estamos dentro do contexto do reino de Deus e nós, dentro desse contexto, nós viramos as costas para o plano de salvação, nós saímos da sintonia do propósito principal, que é o plano de salvação, então nós afastamos também de Deus, afastamos da salvação e perdemos o direito de salvação, sim.
Isso na aula passada ficou bem claro. Eu vou passar aqui mais alguns pontos para poder argumentar a respeito disso. Os pecados que Jesus levou sobre si na crucificação foi o pecado advindo da queda de Adão e dos pecados individuais anteriores ao seu sacrifício e anterior à conversão, né? Vamos supor, antes de eu me converter, eu tenho o pecado além do pecado adâmico, né? Porque uma pessoa quando nasce debaixo do pecado adâmico, mesmo que ele não tenha cometido pecado nenhum, mas só o pecado adâmico, porque ele ter nascido com esse DNA do pecado adâmico, ele já é pecador. Porque no livro de Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, na concepção, nós já nascemos em pecado. Então, anterior ao sacrifício de Cristo e anterior à nossa conversão, nós cometemos pecado, além do pecado adâmico. Então, esse pecado adâmico e esse pecado que nós cometemos individual, propriamente dito, esse pecado, ele é perdoado. Jesus nos perdoou porque nós agora passamos a ser nova criatura. Mas quando nós entramos dentro do contexto do reino de Deus, que nós estamos andando, né, com Cristo, existe a possibilidade de nós cairmos. A própria Bíblia diz, né, que nós temos que permanecer. Se diz que tem que permanecer, é porque tem o direito de escolha, se é continuar ou não. E é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um direito de escolha. Então, se existe o livre-arbítrio, existe, então, a possibilidade de você cair. Então, por isso que nós temos que permanecer. E se nós temos que permanecer, então, uma vez salvo, não é sempre salvo, ok? E diz assim: se o sacrifício de Cristo fosse para anular o efeito do pecado em evidência, cometido posteriormente ao sacrifício, logo, ele teria que tornar o homem não mais pecador. E isso tiraria o efeito do livre-arbítrio. Tá vendo? Se uma vez salvo, sempre salvo, então Jesus teria que nos tornar, quando nós aceitamos a Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós aceitamos a Ele. Depois que nós aceitamos a Ele, então nós teríamos que nos tornar não pecador mais. Mas não tem como o homem natural ainda nessa terra não cometer pecado. Então, se nós fôssemos uma máquina programável, né, então Jesus ele nos aceitava de volta, né? No caso, nós aceitava Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e ele nos aceitava, que é o mais prudente falar, né, o mais certo, e ele nos aceitava de volta, e nesse aceitar de volta nos tornava uma pessoa programada para não pecar. Então isso não acontece, não aconteceu, não acontece. E mediante isso existe o livre-arbítrio. Nós temos a escolha de permanecer até o fim ou não permanecer até o fim. Então o pecado, a salvação no caso, ela não é permanente. Uma vez que você aceita Jesus, você é salvo do pecado adâmico. Mas para você continuar salvo, você tem que continuar debaixo do poderio de Cristo no reino de Deus, ok? Uma outra sugestão seria tirar a vida da pessoa, assim que alguém confessasse como seu único e suficiente Salvador. Também seria uma opção, né? Uma sugestão aqui. Aceitou Jesus? Então vamos eliminar e ele não peca mais. Aí dessa forma, uma vez salvo, sempre salvo. Isso aqui é uma ironia que a gente coloca aqui para descontrair. Mas é claro que as pessoas que estão nos assistindo já entendeu o argumento. Assim poderia se dizer, uma vez salvo, sempre salvo. Amém? Então eu vou ficar por aqui, porque isso aqui é um complemento apenas da aula passada, né? Ficou faltando algo, né? E então eu vou fechar esse argumento de que não, né? Uma vez salvo, não é sempre salvo, a pessoa precisa permanecer.
e permanecendo até o fim, aí será salvo de acordo com o ensinamento de Cristo, ok? Que Deus em Cristo abençoe você, hoje, amanhã e sempre. E recebe um abraço da comunidade Demirap. Amém? Até a próxima aula.